Olá, meu nome é Jennifer. Meu nome é Tharita. E eu sou o João Carlos. Nós somos alunos da disciplina de Fitopatologia do 7º período de Engenharia Agronômica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, campus Uruçuí. Hoje vamos abordar o tema podridões dos órgãos de reserva. Neste vídeo vamos entender a diferença entre podridões moles e secas, os principais causadores dessa doença e como controlar este problema. Bom, primeiramente vamos falar sobre as podridões moles, que são caracterizadas pelo aparecimento de manchas com aspecto encharcado, deprimido e descolorido que crescem na superfície do órgão atacado. Os principais causadores da podridão mole são as bactérias do gênero Erwinia carotovora e os fungos do gênero Rhizopus stolonifer. As bactérias do gênero Erwinia carotovora, sob condições de temperatura e umidade adequadas, penetram nos tecidos da planta através de ferimentos. Normalmente, essa doença se manifesta em frutos com bom desenvolvimento. O tecido da planta, quando é atacado, ele torna-se mole, devido à ação de enzimas pectinolíticas excretadas pelo patógeno e por muitas vezes também secreta um líquido fétido. Como mostrado nas imagens, essa é a podridão mole da batata. Já os fungos do gênero Rhizopus stolonifer, que além de podridão mole, também são causadores da podridão negra, que é uma podridão importantíssima em pós-colheita, atacando diversas culturas, como cenoura, figo, graviola, mamão e pêssego. Essa doença ocorre durante todo o ano, sendo mais frequente durante o período chuvoso. Os frutos são atacados em qualquer estágio de desenvolvimento, ocorrendo com maior incidência, principalmente nas fases de colheita e pós-colheita. Seus sintomas são textura mole e aquosa na polpa do fruto e produção de esporos em abundância na parte externa do mesmo, no caso. Os esporos penetram em todo o tecido através de ferimentos. A temperatura ótima para o seu crescimento está entre 15 e 23 graus Celsius. A umidade elevada é indispensável para a infecção, que pode ocorrer nos frutos ainda no pomar se as condições forem favoráveis. Agora falando sobre as podridões secas, que por sua vez resultam em tecidos ressecados, endurecidos e murchos. Isso acontece em detrimento da produção de micotoxinas, que são toxinas secretadas pelos fungos para a deteriorização dos frutos. Uma observação importante é que eles podem ser tóxicos tanto para a saúde humana quanto para animais quando ingeridos. Um dos principais fungos que a gente pode citar aqui é os fungos do gênero Fusarium e dos Aspergillus, que deteriorizam os órgãos de reserva, além também de inserir toxinas e também, de certa forma, afetar a cor, no caso, dos frutos a serem comercializados. Para exemplo prático, podemos falar sobre a podridão rosada da espiga, que acontece na cultura do milho. Vejamos bem, o milho, o grão começa a perder a sua cor, geralmente mais amarelada, assim ficando mais escurecida, ou esbranquiçada ou amarronzada. Além também de apresentar também ardência, ou seja, frutos com grãos ardidos. Outro também é o fungo pós-colheita, que acontece geralmente quando os grãos são armazenados, assim também facilitando a sua proliferação daquele fungo, no caso. Assim, os frutos também eles acabam ficando um pouco mais escurecidos e também ficam inviáveis, de certa forma, para a sua comercialização no mercado, por estarem ardidos. As podridões moles, tanto de origem fúngica quanto bacteriana, são favorecidas por condições de alta umidade e alta temperatura, que favorecem o desenvolvimento da doença, assim como a presença de ferimentos em órgãos suculentos. Assim, medidas de controle são adotadas para controlar principalmente as condições ambientais e controlar que esses frutos fiquem feridos. O controle das podridões deve ser iniciado no campo ainda antes da colheita. A escolha do terreno deve ser levada em consideração, pois a escolha de um terreno com boa drenagem e também um local de menos infestação do patógeno. Promover a rotação de cultura também em áreas de alta população do patógeno deve ser levados em consideração principalmente no caso de doenças bacterianas. O uso de espaçamento adequado que permita a boa aeração da cultura é uma medida
indicada para evitar a formação de um microclima agradável para o desenvolvimento da doença, principalmente doenças fúngicas. A aplicação de produtos químicos no fruto, ainda no pé, é uma prática recomendada, pois controlam insetos que podem favorecer o ferimento dos frutos. Quanto ao controle de podridões em sementes, recomenda-se a colheita quando as mesmas apresentarem um baixo teor de umidade, pois a umidade excessiva pode favorecer ao ataque dos patógenos. A estocagem deve ser feita em local arejado e é indicado também a prática da fumigação, pois os insetos podem provocar ferimentos nas sementes, propiciando assim o ataque de agentes causadores de podridões.